Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala sobre as 7 lentes da transformação. O Léo Simões foi lá na Ana Beatriz Barbosa, estou muito curioso. Mas antes, se você quiser receber aulas e cursos gratuitos, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde pode se cadastrar para receber gratuitamente no seu e-mail, tá bom? Então, não vi esse vídeo ainda, estou muito curioso, vem comigo. Como que você pode amar o próximo como a si mesmo? A hora que você entender que não existe o próximo, que é tudo uma coisa só, é tudo uma mesma energia, um mesmo flow. Achei que ia ser um vídeo mais psicológico. Comecei a fazer um mergulho muito profundo para dentro, para entender o que eu tinha descoberto, o que tinha acontecido na minha mente. Mergulhei na neurociência, fiz pós-graduação em neurociência, mergulhei em tudo que tinha da psicologia. E nesses mergulhos, de repente, me veio o que foi acontecer. Me veio, assim, que é o que eu chamo das 7 lentes da transformação. Então, essas 7 lentes, tem elas tatuadas aqui, ó. Elas são gratidão, humildade, fé. As 3 primeiras intrínsecas. Sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Esses são os sentimentos que foram gerados dentro de mim para mim sair daquele momento. Mas como é que eu fui chegando nela? Eu falei, gente, quando eu tô mal, o que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é olhar tudo que tá bem na minha vida. Sempre gratidão. Então eu falei, o que no estoicismo me trouxe essa gratidão? Aí eu olhei lá, foi o conceito de amor fati. Da gente amar o destino, amar tudo que nos acontece. O bom ou o ruim. Exatamente. Até porque dentro do próprio estoicismo você começa a ver que não tem bom ou ruim. As coisas simplesmente são. Como tem que ser. Elas mesmo são, que a gente não entenda. O que as torna boas ou ruins é simplesmente o nosso julgamento. Elas só são. A hora você fala, bom, então é pegar qualquer coisa, mesmo as mais difíceis, as doenças, as crises, os problemas financeiros, relacionamento, tudo. Ame aquilo. Ame aquilo como um aprendizado que a vida está te dando para você evoluir aquilo que você precisa. Aquilo que vem na sua ficha de cadastro. Ó, você tem que evoluir isso, tá aí, evolui isso aí. É a sua oportunidade. Aí depois falei, bom, tá bom. Só antes dele passar para o próximo item, vejo que quando a gente trabalha com temas como eu faço, entre eu e várias pessoas, sobre experiências fora do corpo, experiência de quase morte, esse lado que envolve outras dimensões, quem conhece o trabalho com as energias está um passo à frente. Porque a pessoa fala, poxa, estou num dia ruim, está tudo mal, mas ela não sabe técnica de trabalho energético. Muitas vezes ela está descompensada, ela está literalmente assim ressaqueada. Por quê? Aquela noite passada teve um encontro negativo, ou saiu do corpo inconscientemente, foi para dimensões inferiores e ali às vezes foi atacada, foi vampirizada e acorda cansada. Fala, pô, acordei, mas eu tô exausto, então aquele dia não está fluindo. Então aprender a trabalhar as próprias energias, aprender o próprio estado vibracional é muito importante para superar isso daí, certo? Em breve também teremos aí uma aula gratuita falando sobre isso, tá? Mas só um detalhe, porque senão a gente fica muito na filosofia e a pessoa nem sabe de onde é que está vindo o ataque e está ali apanhando pra caramba, né? Mas vamos lá. Bom, eu agradeço que eu tô vivo, né? Só da gente estar vivo, né, Bia? Já falo, gente, nos meus treinamentos, eu falo para as pessoas, a hora que estão lá, eu falo, quem aí tem problema? Quem aí, se eu te desse R$1 milhão, você ficaria feliz? Aí a pessoa fala, sim, lógico. Eu falo, e se você não pudesse acordar amanhã, você pegaria R$1 milhão? Não valeria de nada. E se você só não enxergasse, só não falasse, só não andasse, só não tocasse, perdesse uma mão, um pé, você pegaria o dinheiro? Não. Então você já tem tudo. E se alguém que você ama perdesse esses atributos, você trocaria pelo dinheiro? Não. Bela analogia. Você já tem tudo. Olha aí, você está focado numa coisinha ou outra. Está focado na ausência. Na ausência, que não tem. Na escassez e não no que você já tem. Exatamente. Então, eu falei, a gratidão me ajuda a vir para esse lugar. Aí quando eu mergulhei na neurociência, eu falei, bom, então quando eu sinto gratidão, neurologicamente falando, ele ativa meu neurocórtex, me traz dopamina, oxitocina, desativa a amígdala, tira o cortisol e eu mudo o químico do meu corpo. Ó, interessante. Então, uma prática teoricamente fugaz. De constatação. Ela muda o químico do seu corpo. Ué, então por isso que funciona. Aí depois a segunda lente, né? Falei, humildade. O que nos iguala a todos, Bia? O que nos deixa eu, você... A morte. A morte. Todos nós iremos, tá todo mundo na fila. A gente nasce... Você não sabe nem se a fila segue uma ordem natural. Não sabe nada. Nada. Pode ser que alguém inverta
a vaga nessa fila. A gente pode jogar para frente, alguém pode jogar a gente para trás. Mas não sabemos nada. A finitude Gosto de dizer que a material. gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol. Eu dei 47. Nessa média, falta 33. Talvez eu tenha um bônus, talvez não. Talvez eu termine a volta no meio dessa. A gente nunca sabe. O que a gente sabe é o que a gente tem agora. Esse momento, esse exato momento é tudo que a gente tem. E o conceito de memento mori dentro do estoicismo foi o que me ligou a essa chave. Lembre-se de que somos mortais, né? Os imperadores vinham, Memento o mori. Caesar falava, fale no meu ouvido quando eu chegar naquele triunfo, cheio de dinheiro, cheio de coisas, cheio de espólios de guerra, venha no meu ouvido. Memento mori, lembre-se que você é mortal. E é incrível, porque quando eu comecei a fazer essa reflexão, eu falei, gente, quando que eu fiz a reflexão de memento mori mais profunda da minha vida? Foi quando eu estava na UTI, No Covid. no Covid. 2021. Ali eu fiz a reflexão todos os dias, várias vezes por dia. Eu falei, pode ser que eu não volte desse quarto. Aí você começa a fazer o inventário, né, da vida, né? Exato. Que a Aí- gente deve fazer sempre, né? Todos os De dias. vez em quando a gente fala, gente, se acabasse hoje. Imagina se ele tivesse passado por uma experiência de quase morte, saindo do próprio corpo, aí sim, não pensando, mas revendo a própria vida para valer. Seria outro padrão, né? No que eu caminhei, no que eu estagnei, no que eu poderia fazer melhor. Exato. É um hábito que a gente tem que ter. Tem O uma momento frase... mori tem que ser um... Tem Tem que um vir hábito de diário. vez em quando. Tem que ser. Marcos Aurélio tem uma frase que ele diz, você poderia deixar sua vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz ou pensa. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, e aí? O que é importante? O que é relevante? Eu vou levar algum dinheiro embora? Eu vou levar algum título, alguma pós? Nada, você não leva nada. Então, por que você está tão preocupado com isso aí, que você não sabe quanto tempo você vai usar? Não é sobre isso. Aí depois a gente vem para a terceira, que é a fé. Não sei, eu acredito que você tem bastante fé também, né? Inabalável. É. Apesar de não ter nenhuma religião formal. Eu também, eu sou em busca da espiritualidade, o sutil, direto com Deus. Respeito todas e as acho que religiões, todas funcionam todas. muito bem. Também. Acho que todas, porque não é sobre elas. É sobre você olhar para dentro, se entregar e conectar. Então, se aquele que você pode subir a montanha de corda, cavalo, de helicóptero, do jeito que você quiser. Se você acreditar e subir, você vai chegar lá. Deus está em cima. É o todo. Exatamente. É o tudo, né? E se você praticar o bem, você vai fazer a caminhada. Exato. Em Então, eu qualquer acredito religião. nisso. E a fé, para mim, virou um negócio que não é sobre... Eu falo que eu nem tenho fé, na verdade. É além da fé. Para mim, simplesmente é. Esse copo tá aqui, tá. Tem fé? Não, ele tá aqui. Para mim, é muito mais Deus que é, isso. né? Deus é. Foi e sempre será. Exato. Ponto. E nós somos parte dele, né? Aquela imagem e semelhança, mas para mim é como uma gota do oceano é o próprio oceano. E nós somos uma gota de energia desse Essa todo. fonte suprema da criação. Exato. Então, Deus está em nós estamos em Deus. E quando você começa a entender essa fé, fala, Deus é ordem, o universo é ordem, o universo não é caos. Você não vê nada saindo desordenado. A hora que você olha a microcélula, o nosso átomo, o elétron girando em volta, né? Agora tem a teoria das cordas, aquele que dá o tom, que vira aquilo ali, nós somos aquilo. E a hora que você olha no macro também, tudo é ordem, né? O nascer do sol, tudo é perfeito. Não é caos, de jeito nenhum, né? Não é. E eu falo para as pessoas, você acredita em Deus? Acredito, mas você acredita de verdade ou mais ou menos? Não, acredito. Então, por concepção, Deus é perfeito, né? Senão não seria Deus. Então, se ele é perfeito, você acha que ele esqueceu de você hoje, tá meio distraído? Ou você acha que isso é para você? Isso é para você. Então, assume, resolve, é tudo bom. Ame, amor fati. Essas três, então, Bia, me ajudaram. Eu só discordo do processo da fé. Não vou discutir aqui porque tem a questão das crenças pessoais deles, mas quando você começa a ver experiências de quase morte, experiências fora do corpo, esse processo, mesmo essa ideia, esse arcabouço religioso fica muito pequeno. A realidade do universo é muito maior, muito mais complexa. Entende? Mesmo para esses temas que nós não temos respostas como criação do universo, coisas assim, mas existe muita coisa mais evoluída, mas como não entendem e não têm experiência disso, discordo respeitosamente, né? Mas compreendo o pensamento que ele quer dizer. Até porque a experiência, ela é contrária à fé. O que existe já pode? Não, tenho fé, mas tem fé naquilo que você não acredita. É fé no mistério, fé na revelação de um dia, mas a experiência, você sair do corpo, ter uma quase morte e comprovar por si mesmo, já não é mais fé. Você está realizando, está experienciando, entende? Mas, enfim, eu entendi, o ponto dele é bem intencionado, não concordo, mas tudo bem, segue o baile.
É a a sair base, desse né? buraco. É o triângulo inicial. É a né? base, né? Gratidão, humildade e fé. Porque se você tem gratidão, humildade e fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não está ativando sua amígdala. Não necessariamente. A pessoa pode ter ela pode ter muita fé, ela pode ter muita gratidão e ter um medo da morte terrível. Você perde o medo da morte por vários meios. O mais eficiente é o quê? Quase morte, experiência fora do corpo. Mas muitas pessoas têm medo sim, viu? Esses 3 não deixam você ser imune ao medo da morte, não. Tendo religioso aí com medo de morrer, Você não está sob ataque, você não está em luta e fuga, você não está com cortisol, você está com dopamina. Aí você faz, você Não está destruindo levanta. a si mesmo. Você não está se destruindo, você está recompondo sua célula, sua biologia está funcionando. É só sair desse lugar do medo. E se você tem medo, você não tem fé suficiente. Então, eu fiquei com esse tripé. Ele começou a funcionar. Começou a hora que eu ia, batia de um lado, ia no outro. Falava, ué, parece que tá funcionando isso aí. Parece dando certo. Tá dando certo. Aí, seguimos nisso aí. Aí veio a sabedoria, né? A lente, a quarta, no estoicismo tem 4 grandes virtudes. Coragem, sabedoria, justiça e a temperança, que é o equilíbrio de todas as coisas, né? Então, a sabedoria, ela é fundamental para nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Sabedoria é você. Eu acredito que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Material. E o que você está fazendo aqui? Passando por uma experiência. Então, você tem que experienciar. exatamente. Bora sair do corpo. Porque ficar só na teoria do físico aqui. Agora, conhecimento, muita gente tem, mas não tem sabedoria, né? O que tem gente que cheia de teoria, mas muita teoria, mas não tem a sabedoria de colocar em prática, de ser coerente. Então, é muito importante, realmente. Sabedoria, concordo totalmente. E a sabedoria é você pegar um conhecimento e utilizar ele. Exato. Colocar em experiência. Exato. Então, Praticá-lo, né? Praticá-lo. Então, ela é fundamental. E as pessoas falam, Léo, mas e aí? A sabedoria sobre o quê? Onde que começa? Eu gosto muito daquela frase do Sócrates, né? Que tem até aqui, ó. Know thyself. Conheça-te a ti mesmo. E a frase completa, né? Estava no oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. É sobre você conhecer a você. E eu gosto de dizer uma do Viktor Frankl também, que ele diz, entre o estímulo e a resposta tem um instante. Existe um momento. E naquele momento, aquele instante, reside a sua capacidade de fazer algo de maneira sábia ou de reagir de forma irracional. Instintivamente. Você sempre vai ter opção. Você sempre tem opção. De agir conscientemente. E é onde que mora. Aí, como que você conecta essa sabedoria? A hora que eu vou treinar nas empresas, eu falo, gente, e aí? Qual que é o estímulo? Input, output, processamento. Estímulo, resposta, seu momento. Cara, te fechou no trânsito. Aí você vai lá, fica irado, ativa a amígdala, cortisol, briga, chega no escritório, aquele dia de caos. Aí você teve aquele dia de caos, você vai para casa, briga com o seu cônjuge, porque aquela energia que te destruiu. Por quê? Porque você deu a coisa mais importante que tem na sua vida, que é a sua calma, para um desconhecido que passou. A sua paz, né? Você permitiu que o outro tirasse a sua paz. Exato. Você imagina o seguinte, a gente não deixa ninguém tocar no nosso corpo sem nosso consentimento, né? Mas algo que é mais importante que o nosso corpo, que é a sua paz, passa um desconhecido, põe um carro na sua frente e fala, leva ele embora. Exatamente. É o que as pessoas fazem. Então, a sabedoria é sobre a gente começar a gerir a nossa resposta. Gerir as nossas ações. E como que a gente faz isso? Como que a gente chega nesse lugar? Entendendo que nós não somos os nossos pensamentos. Você fazer essa primeira conexão, você falar, opa, como assim? A hora que eu levo isso para as pessoas... Todo mundo fica assim, é que nem penso, logo existo, nada disso. Falo, não, mas você tem consciência? Pergunta, você tem consciência que você não é seu pensamento? Um auditório ali. Vamos ver onde ele vai chegar. O outro fica meio assim. Falo, vou perguntar de outra forma então, vamos ver. Quantas vezes você já não concordou com um pensamento seu? Aí metade geralmente levanta o braço. Eu falo, vamos perguntar de uma última vez, agora eu quero todo mundo levantando o braço, hein? Quantas vezes você já pensou alguma coisa que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu pensar nisso aí. Aí todo mundo levanta. Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. É com grande satisfação que anuncio o lançamento do curso EFC, Experiência Fora do Corpo, onde eu te ensino do início até o final como você ter as suas próprias experiências fora do corpo, sem precisar de EQM, sem precisar ter um acidente por trás, de forma totalmente segura.
E esse curso conta com 2 módulos. O primeiro deles é o módulo completo, onde você assiste às aulas ao vivo comigo, as 20 aulas, e sendo 2 aulas por semana. E a novidade é que nós temos o módulo expresso. No módulo expresso, você tem as 75% de aulas, das mais importantes, quer dizer, das 20 aulas do completo, você vai ter 15 aulas, mas o curso é gravado para você assistir no seu tempo. Então, o ao vivo vai durar 2 meses e pouco, o gravado você vai assistir no seu ritmo, na hora que você quiser. Depende de como você tem interesse. Dê uma olhada no primeiro comentário aqui desse vídeo. Nesse primeiro comentário fixado, tem o primeiro link, vai te direcionar para que você possa se inscrever na turma que mais vai poder se adequar a você. Essa é a grande chance de você ter as próprias experiências e num curso onde eu apresento os principais autores do tema, onde eu te apresento o suprassumo para você ter experiências magníficas. Então, se inscreva o quanto antes. Eu falo, olha só, se existe o pensamento, existe o observador, existe o objeto, existe o sujeito. Então, quem é você que está por trás desses olhos me olhando e pensando? E o que é o pensamento? Você é o observador. A alma, o espírito, a luz, a energia, o que você quiser chamar. Exatamente. E eu gosto da analogia que é o seguinte. Mas eu não concordo com uma coisa, né? Nós somos nosso pensamento, sim. Especialmente fora do corpo, o pensamento é poder. Na vida após a morte, então, nem se fala. Nós conseguimos... o pensamento é parte da consciência e está dividindo como se fosse uma coisa diferente. Agora, o que acontece que talvez ele não conheça, que é o seguinte. Existe a intrusão, aquele pensamento que não é teu. Muitas vezes, quando vem aquele pensamento que você fala, não concordo, isso aqui não é meu, você tem essa noção. Quem já tem mais sensitividade, quem já tem mais história dentro do parapsiquismo, né, ou dessa parte da interação extrafísica, você pode notadamente identificar isso aqui, esse pensamento não é meu, isso aqui veio de fora. E esse pensamento que ele falou que te dá vergonha, muitas vezes foi uma brecha que você deu e veio ali. Um assediador extrafísico, um obsessor astral, o nome que você quiser dar, né? Um espírito patológico, doentio, que jogou aquela ideia telepaticamente e você, opa, que vergonha, não, mas eu não pensaria isso. Às vezes nem é você mesmo, sabe? Então existe o pensamento que não é teu, ok? Mas a consciência, o pensamento é nosso sim, com certeza. Mesmo nas experiências mais avançadas fora do corpo, até de corpo mental isolado, nós continuamos pensando. E o pensamento é parte, é um poder incomensurável da nossa consciência. Ou como ele falou, do espírito, da alma, do self, enfim. Tá? Então nesse ponto eu não concordo. É como se nossos pensamentos fossem as nuvens. Eles vêm e eles vão. E nós somos quem? Nós somos o céu. Nós somos aquela presença. A gente continua ali. A gente tá ali. Às vezes é uma nuvenzinha, né? Aquela nuvem à toa. Você tá dirigindo uma nuvenzinha. De repente, brum, cúmulos faz nimbus, sombra. aquela tempestade. Faz sombra, né? Escurece. Fala assim, quem já viveu isso? Você tá dirigindo, de repente tava bem, tava mal. Opa, por que é essa nuvem? O que veio? Um pensamento que emergiu. A partir desse momento que você começa a observar esse pensamento e a controlar esse pensamento, o que você vai controlar? Suas emoções, que são reações químicas que seu corpo tem com relação a esse pensamento. Eles colocam tudo no físico, né? Imagina uma pessoa saindo do corpo e vendo que a emoção continua fora da parte bioquímica. Então, você vê como é que o filtro, como é que o paradigma, como é que a visão da pessoa influencia em tudo, como a leitura como ela faz, né? A partir de você controlar seus pensamentos, suas emoções, você controla suas ações. Sim. Não, isso sim. Né? Que elas iniciam no pensamento. A partir do momento que você controla suas ações, você consegue repeti-las, você está formando seus hábitos. Isso. E está se construindo. E está se construindo. A coleção de hábitos é o seu caráter. Exatamente. Que vai determinar a sua vida. Então perceba, se você quer mudar a sua vida, mude seu caráter, mude seus hábitos, mude suas ações, você precisa mudar seu pensamento. Então tudo inicia e termina no pensamento. Né? O Caibalion, tudo é mental. Tudo é mental. Tudo inicia no pensamento. O universo é mental, né? O universo é mental. Exatamente. E fui seguindo, coragem. Aí na quarta, a gente falou a sabedoria. A quarta. Sabedoria. Né? Aí a quinta delas, né? A primeira extrínseca. Porque vamos lá, você está bem, você está conectado, você está em paz. Gratidão, humildade, fé. Você buscou conhecimento, buscou sabedoria. O que você precisa fazer? Ficar em casa, no sofá, lendo o dia inteiro? Ou ficar só meditando, fazendo mais nada? Tem que botar em prática. Você tem que pôr em prática. Tem que pôr a bola no jogo, tem que ir para a guerra, tem que ir para o campo.
Não tem o que Não fazer. dá para ser engenheiro de obra pronta. Não. Não, você vai ter que construir. Você vai ter que construir. Exato. Então, primeiro coloque a máscara, gratidão, humildade, fé, se refaça, busque conhecimento, evolua, cresça, e agora é coragem. Agora é dar o primeiro passo. Aí a gente entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é você triunfar sobre o medo. E o mais interessante disso tudo, Bia, é que sabe quanto tempo você precisa ter coragem para você fazer as maiores coisas? Quanto tempo de coragem você precisa ter? Muito pouco. Quanto? Segundos. Segundos. 10 segundos de coragem. Acho que dá até menos. Às vezes menos, às vezes é 2, 3, até 10 segundos Quanto de mais coragem. você praticar isso, eu brinco que eu tenho medo, você tem. Eu levo o medo para passear comigo. Eu falo, vem, vamos embora. Vamos embora. E ele vai sumindo no meio do caminho. Eu falo, vamos embora, senta. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vou com medo, levo ele para passear. Quando eu for ver, ele já não tá no banco do carona e sumiu. E o que é muito interessante é que eles fizeram uma pesquisa. Quem são as pessoas consideradas mais corajosas do mundo? São os Navy SEALs. Eles passam por um treinamento absurdo para conseguir virar aquilo lá. Uma semana, assim, com É brutal, né? Como dizem. sleep, não podem dormir, muito difícil. Uma loucura. Né? Quem viu o BOP, aquilo elevado à enésima potência. Exatamente, eles ainda são mais, né? A tropa de elite da Marinha. Exato, é o ápice. É o ápice. Aí eles ganham uma medalha que chama Medalha de Bravura e Bravery. É o ápice da medalha deles. E os cientistas foram olhar e falar, como que você é tão corajoso? O que você faz para ser tão corajoso assim, né? E eles pegaram e eles foram ver o seguinte, a maioria, o que você fez ali que você ganhou essa medalha? Olha, meu amigo tomou um tiro ali, eu peguei ele na zona de tiro, corri, foram 10 segundos. A outra ali machucou, peguei, fui, corri. E eles foram vendo que eram tudo ações de 10 segundos. E mais do que isso, ações que a maioria das pessoas fariam numa situação dessa. Que é aquela coisa do instinto para o bem, né? Exato. Você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Parece que existe no ser humano, quando eu escrevi Mentes Perigosas, eu botei muito isso, que a bondade vem de fábrica, né? Na maioria das pessoas, absoluta maioria. Eu li, adorei. Né? E tem essa coisa, né? O bebê, quando olha alguém cair, ele faz o rostinho de preocupação. Né? Existe uma coisa nossa que vai se desfazendo, ou a gente não vai praticando, mas é uma índole que tende a fazer o que deve ser feito. Eu digo então a bravura é isso, quando você passa a fazer o que tinha que ser feito. Exato, você faz o que é certo. Sem pensar, você faz o que é o certo. Né? É certo pelo certo, é o ato e a própria recompensa. Exatamente. Eu faço o que é certo e pronto. E você trouxe essa questão do bebê, eu achei interessante. Eu falo com meus filhos, mais do que tudo, eles ainda me ajudaram ainda a entender mais essa alma que já vem no corpo. Eles são gêmeos, chamam Theo e Lucas, eles têm 14 anos. E quando a mãe deles estava grávida, dentro do útero, o Theo estava mais embaixo e o Luca mais em cima. E o Theo ficava chutando, empurrando o Luca. O Luca ficava com pouco espaço para cima, o Luca ficava ali e o Theo ali tirando espaço. Na hora que deu 8 meses por ali, o médico falou, vamos fazer a cesárea tirar, porque tá prejudicando o Luca aqui. E eu fiquei lá na sala do parto vendo eles nascer. O Theo já nasceu assim, ó, chorando assim, ó. O Luca já mandando, o Luca chorando assim, pedindo. A briga de irmão já começou na barriga. Isso aí tem histórico, hein? Não é de hoje. E até hoje, Bia, o Theo tem esse jeito mandão e vai, e o Luca bonzinho e segue. Eu falo, já era no útero. Sim. Não tem a ver com a criança, não tem a ver com nada. Nada, a alma já tem embarcou influência, exatamente. Desse jeito. Eu acredito muito nisso. Achei muito fantástico. Mas aí eles viram que eram 10 segundos de coragem. Eu gosto muito daquele filme Querida, Comprei um Zoológico. Você já assistiu aquele filme? É lindo, né? Com o Matt Damon. Aquela hora ele fala isso, né? Fala, como que você comprou um zoológico? Você estava quebrado, sua esposa tinha morrido de câncer, né? Uma história real. E o zoológico deu super certo, tá lá até hoje. Ele fala, olha, eu aprendi que na vida 10 segundos de coragem, a gente precisa ter 10 segundos de coragem alucinante às vezes para fazer o que a gente precisa fazer. Aí ele foi lá e comprou o zoológico nesses 10 segundos. Aí ele pega e vai contar para os filhos como que ele conheceu a mãe deles. Né? Vai lá no restaurante, aí chega e fala, olha, tava sua mãe, eu andei ali, eu olhei aquela mulher mais linda do mundo, sentada tomando um milkshake. Eu falei, nossa, não tem a menor condição, essa mulher é muita areia para mim, não dá. Mas ele falou, não, tem aqueles 10 segundos. 10 segundos eu tenho.
Então eu vou lá, chegou meio tremendo, ela tomando um milkshake. Falou, escuta, é bom esse milkshake? Ela já falou, nossa, já foi 5 segundos. Ela falou, sim, é uma delícia, você quer provar? Aí ficou, quero. Sentou, enfim, começaram a namorar e casaram. Então você perceba que 10 segundos mudou a vida às vezes dele vai conhecer a dela. pessoa da sua vida. 10 segundos é o que você precisa para pegar o telefone e ligar para um cliente. 10 segundos é o que você precisa para levantar da cama, lavar o rosto e malhar. Depois não é mais coragem. Depois é disciplina. Exatamente. É além de 6. É resiliência, consistência. Bacana esse negócio 10 segundos. Dizem que perguntaram para Confúcio, né? Confúcio, qual que é o segredo da vida? Em uma palavra. E ele falou, o segredo da vida é tolerância. Aí perguntaram para Epiteto. Epiteto, qual que é o segredo da vida do outro lado do mundo? Ele falou, a vida é sobre persistir e resistir. Então a gente persiste à dor, resiste ao fracasso. Aos desejos, aos que desejos. Não podemos realizá-los todos. Exato, né? Resiste ao medo. Então a vida a gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. E o processo é esse. É esse mesmo. É o game da vida, né? É o game da vida. Eu costumo brincar que a gente tem que entender o que é o game da vida. Por exemplo, a vida, o universo não é caos, é cosmos, é uma organização. A gente é finito, todos iremos morrer. E ainda assim é uma experiência fabulosa. Fabulosa, é uma mágica, fabulosa. né? A gente se acordar cada dia e falar, tem mais hoje, né? O presente do momento presente fantástico. Tem tudo, a vida tem tudo para não ser. E ela tem um imperativo, ela se impõe, né? Você queima toda uma plantação, você queima toda uma floresta. Se você não fizer nada, daqui a pouco a vida se impõe, ela nasce tudo. Ela volta. De novo. É uma coisa assim que você não tem como, é uma força que não tem bomba atômica que tenha tanta força como aquilo. Não tem nada, né? Essa bomba atômica vai pega o Big Bang aí, que é 13 Imagina, bilhões de anos. O que é isso? É nada. É o tudo, né? Exatamente. Não tem comparação. Aí a gente vai para nossa sétima lente. Sétima lente. Que é onde fecha tudo. Então você imagina, você pôs a máscara, tá bem, gratidão, humildade, fé, buscou o conhecimento, buscou a sabedoria, teve coragem de iniciar, teve disciplina, resiliência. E aí? Aí é sobre você voltar isso pro meio. É o transbordo. É o compartilhar. É o compartilhar, transbordar. Então, dentro do estoicismo tem um conceito de simpatia, que é estamos todos conectados, somos todos parte de um mesmo organismo. E tem uma frase do Marcos Aurelius que ele diz, o que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal à abelha, faz mal à colmeia. Então, o que você faz pelo outro, aí você fala, bom, Jesus falou a mesma coisa. Faça ao próximo que como você gostaria que fosse mesmo. A si mesmo. Exatamente. Por quê? Como que você pode amar o próximo como a si mesmo? A hora que você entender que não existe o próximo. Que é tudo uma coisa só, tudo uma mesma energia, um mesmo flow. Exatamente. Então, o simpatia é sobre a gente fechar esse ciclo. E esse ciclo, essas lentes, eu tatuei elas aqui em mim, porque é todo dia a hora que dá uma falando. Com certeza. Qual que é o superpoder que eu vou usar? A persistência de não esquecer. Exato. Você tá com isso aí. Olha, o conteúdo legal, né? Eu achei que ele ia falar mais do processo psicológico, mas me surpreendeu. Até porque ele tem uma visão de que a alma vai para o corpo, mas a visão sempre é do corpo, né? Do corpo para o corpo. Mas, de qualquer forma, mostra que nós temos um potencial que muitas vezes fica subutilizado. Claro, esses são 7 segredos da vida? Claro que não, tem coisas muito mais importantes que fugir dessa lista. Mas no contexto dele, para o processo, o momento que ele vive da fase atual evolutiva que o Léo tem, está tudo coerente, é o que ele precisa, são as bases. Agora, quais são os pilares que fundamentam a tua vida? Já pensou sobre isso? Esses são os dele, são os 7 pilares dele, mas e os teus? O que é aquilo que quando vem a pressão não te deixa cair? O que quando as adversidades da vida batem na tua porta, você pode se sustentar e manter-se firme, seguindo em frente? Quando ocasiões inesperadas, surpreendentes, negativas batem à tua porta, como é que você reage? Aonde você se acolhe? Então esses pilares de evolução, eles são muito importantes. E quando a gente começa a compreender as nossas necessidades, os nossos contextos, a gente vai ter uma apreensão melhor. Então o que serve para ele, para mim, talvez não seja mais... Algumas coisas ali são ótimas, mas nem tudo. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que não é uma
Não é uma doutrina. Vamos seguir esses sete lentes e resolveremos todos os nossos problemas evolutivos. Não dá. Cada um está no seu momento. Mas identificar os teus próprios é muito importante. Porque isso evita você de cair em certos tipos de surto e evita principalmente uma coisa seríssima, que é pouco falado porque a gente não tem tanta noção, que é o desvio da missão de vida, ou o desvio da programação, do propósito existencial. Programação é uma palavra ruim, do propósito existencial. Você nasceu para fazer X e de repente você começa a se desviar, mas não se deu conta das ferramentas que você tinha, que pode ser a sabedoria, pode ser a coragem, mas quais os pilares que vão evitar que você de repente faça aquilo que não era para ser feito? Entende? Então esses processos é que vão nos guiando, mas isso é em função do autoconhecimento que vem também da autorreflexão. Eu falei bastante nesse vídeo sobre experiência fora do corpo, faço um convite para você também. Nós temos o curso EFC Experiência Fora do Corpo. Temos a modalidade completo, que é ao vivo comigo, 2 aulas por semana, dura 2 meses e pouco. Toda terça e quinta às 20 horas, pelo menos essa turma atual. E temos o módulo gravado, chamado módulo expresso, porque são menos aulas, as principais aulas, que você tem tudo ali para você assistir no seu tempo, no momento que para você fizer sentido. Então, temos essas 2 modalidades onde a gente fala o que atrapalha sair do corpo, o que ajuda, o que é bloqueador, qual a mentalidade, eu preciso ter medo, o que eu posso descobrir, eu posso reencontrar parentes falecidos, eu posso saber qual é o meu propósito existencial, eu consigo, por exemplo, entender, revelar quem é o meu mentor, o meu guia, o meu amparador. Quer dizer, tem tanto benefício extraordinário que é um divisor de águas da evolução, que são conteúdos assim fantásticos, de ponta, incrível, né? E aí você pode se perguntar, mas se é tão importante, por que o curso é tão barato? Pois é, porque a ideia é divulgar para mais pessoas, é expandir cada vez mais. Porque se fosse colocar ali os valores, nossa, seria, né, pouca gente poderia fazer um curso dessa estirpe que vai te dar as ferramentas para você experimentar na tua casa, do teu jeito, sem perigo, sem risco nenhum, tá certo? Ó, conteúdo de ponta, estou muito feliz por tudo que está acontecendo nesse curso, tanto pelo módulo gravado, quanto por quem está aí fazendo atualmente essa turma ao vivo, que está muito bacana, tá bom? Então, convite para você. Tudo está no primeiro comentário aqui do vídeo, você vai encontrar vários links para curso gratuito, para curso, não só esse curso, mas outros também. Dá uma olhadinha aqui. Inclusive o Saiba Mais, tem coisa ali que você às vezes nem sabe que é feito e vai te surpreender, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos. Eu sou Alexandre Pereira e até mais, até o próximo vídeo.